Lá hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas cerebrais, que são aquelas ondas que fazem nosso cérebro funcionar e aparecem devido ao resultado da atividade elétrica. Então, por que às vezes a gente acha que a gente fica nervoso, irritado, agressivo? Será que isso tem a ver com as ondas cerebrais? Ou quando a gente está triste, deprimido, será que o nosso cérebro funciona da mesma forma? Está na mesma frequência de ondas cerebrais? Os neurônios estão funcionando na mesma velocidade? Ou se a gente está desatento ou não, né? O nosso cérebro está funcionando igual, com a mesma atividade elétrica? Ora, a resposta é não. Ele não está funcionando da mesma forma. Isso por quê? Porque já foi pesquisado, hoje já está sedimentado de que a velocidade do cérebro, do seu funcionamento, é que dá a qualidade das diferentes funções que nós temos. Então, se o nosso cérebro ele está lento, nós ficamos predispostos a ter determinados comportamentos. Se o nosso cérebro está muito rápido, o nosso corpo e a nossa mente também funcionam de outro modo. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês e vocês estão também prestando atenção ao que eu estou dizendo, a gente precisa estar produzindo um número razoável de ondas betas, que são ondas de 13 a 25, 30 Hz. Eu digo 25, 30 porque até 25 Hz essas ondas são mais funcionais. E a partir de 25 Hz até 30 Hz é chamado beta rápido ou beta alto ou high beta. Então o que quer dizer? O nosso cérebro fica nesse estado mais rápido, ele fica mais ligado ao estresse. Já é uma expressão do estresse. Então, uma rapidez exagerada está associado a uma carga maior de trabalho que o nosso cérebro entende que seja necessário ele aplicar para que a gente possa ali estar resolvendo problemas. Só que, geralmente, essas cargas excessivas, elas se dão devido à pressão de trabalho, né, seja trabalhos escolares ou trabalhos profissionais que a gente tem, ou preocupações do nosso dia a dia. Ora, se nós estamos muito rápido, nós, na verdade, estamos num modo de estresse já desadaptativo. Se está 25, 30 Hz, já é desadaptativo, porque nós diminuímos a nossa atenção, nós ficamos inquietos, com vontade de ficar se mexendo, ou seja, o nosso corpo já precisa se movimentar para que haja uma liberação da energia. Então, as ondas cerebrais de 13 a 25 Hz, as ondas beta, elas sim são mais adequadas à resolução de problemas, à sustentação da atenção externa, a você estar mais equilibrado, atento. Agora, e se o nosso cérebro está mais lento? O que acontece? Depende. De 8 a 12 Hz, ou seja, uma faixa anterior a beta, 8 a 12 Hz, nós estamos em alfa. Alfa é uma onda geralmente associada à tranquilidade. Isso quer dizer o quê? Que nós saímos de beta, nós estamos lá velozes, naquela reta, né, da Fórmula 1, e de repente o carro tem que frear para fazer a curva. Digamos que essa curva seja um momento de descanso, que o nosso cérebro tende a descansar. Então ele começa a descansar e aí sim, ele diminui a velocidade. E nessa diminuição da velocidade de alfa, a gente não consegue processar a informação. Por isso que a gente diz que quando a gente está em beta, em alfa, a gente está meditando. Quando a pessoa está meditando corretamente, ela está produzindo alfa. Aqui na clínica a gente já trabalhou com pessoas que meditam, né, que fazem mindfulness. E o que acontece? Essas pessoas têm uma capacidade de produção de alfa. E alfa é associado, sim, a um estado de presença. Eu não estou pensando, planejando resolver um problema, eu estou presente. Esse estado de presença é relaxante. Então, aí eu estou em 8, 10 Hz. Existe um alfa também, que é um alfa mais rápido.
Esse alfa mais rápido é como se o meu cérebro descansasse mais ou menos um pouquinho acelerado. E aí essa onda alfa mais rápida, ela pode ser um indicador de uma insônia, uma dificuldade de você começar a dormir. Você vai para a cama tranquilo, mas você não consegue dormir. Por quê? Porque você está com um alfa rápido. E a sonolência só vem com ondas θ, de 7 Hz abaixo. Entende? E aí que você não chega a 7 Hz. Você deita, seu cérebro fica de 10 a 12 Hz, em alfa rápido, não desce ou demora a descer, porque você estava acelerado antes. E aí você vai para 7, não chega a 7, 6, 5, que é onde dá sonolência para a gente. Então, esse é um problema das pessoas que demoram a dormir. O cérebro delas não desacelera. Então, vocês veem que diversas funções, diversos ambientes fazem com que o nosso cérebro funcione com velocidades diferentes. Se o nosso cérebro perde essa flexibilidade de se adaptar aos ambientes, isso é um problema para nós, porque nós perdemos a capacidade adaptativa. Não é assim? Se eu estou no trabalho, meu cérebro é mais rápido. Se eu chego em casa e vou descansar, deito no sofá, meu cérebro já deu uma diminuída, mesmo o beta fica mais lento. Daqui a pouco eu fico lá olhando para o teto sem pensar em nada, eu estou em alfa, né? E depois eu vou me dar sono, eu vou para teta, ok? Então, esse processo, ele tem de ser flexível. Se você deita e consegue pensar em problema, você está em beta. Você está em beta. Você não está conseguindo desacelerar o seu cérebro. E aí é que nós identificamos aqui na nossa clínica esses efeitos do estresse sobre o nosso cérebro. E isso é que é importante. Então, a primeira coisa é a gente identificar as funções das ondas cerebrais. A gente precisa ter essa clareza do que significa cada uma delas. E depois nós vamos analisar a presença delas, se elas estão em grande quantidade ou não, em determinado momento. Porque o normal é para a gente ter todas elas ao mesmo tempo. A gente tem teta, delta, alfa, beta, a gente tem tudo. O que diferencia é o momento. Umas estão mais, outras têm menos. Tá? Então, aqui a gente trabalha com este nível de leitura, que é um nível cerebral. Mas também temos as outras leituras para a identificação das demandas de cada pessoa. Então, se você quer conhecer um pouco mais do funcionamento, pode dar sua mensagem aqui, que a gente explica mais, deixar a sua pergunta, ou simplesmente marcar uma entrevista, uma consulta, para a gente realizar esse trabalho. Nos outros vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada perfil neuropsicológico que pode ter algum tipo de variação de ondas cerebrais. No autismo, no TDAH, a gente vê na depressão, na ansiedade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses quadros e como eles podem ser identificados aqui a partir de uma leitura do eletroencefalograma. Então, não perca os próximos vídeos, inscreva-se, deixa seu like para a gente poder também divulgar melhor, e esse canal vai cada vez mais funcionar de uma maneira interativa e lúdica também, ok? Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço.